João, capítulo 20, do 1 ao 10. Nos diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Versículo 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. E tornaram, pois, os seus discípulos para casa. É inesgotável a graça de Deus, o favor dele por nós e a vida eterna que nós ganhamos. A gente recebe Jesus Cristo e a gente tem a vida eterna. E se nós temos a vida eterna, é porque um dia a morte foi vencida. Quem venceu a morte? Cristo Jesus. Então, dito isto, nesta época que nós estamos, a gente recebe muitos posts nas redes sociais. Feliz Páscoa, boa Páscoa, boa semana de Páscoa, bom almoço de Páscoa e tantas outras coisas, né? E o que eu disse de manhã no nosso estudo, a gente pensa assim: quantas dessas pessoas realmente têm um entendimento do que é Páscoa? A gente precisa entender que o sentido único da Páscoa é Jesus Cristo. Qualquer outra noção de Páscoa se perde o sentido único, porque o sentido da Páscoa é Jesus Cristo. O nosso Senhor deu a sua vida por nós, quando esteve pregado na cruz. E louvado seja Deus, que Jesus Cristo não somente deu a vida por nós, para que a gente pudesse ter perdão, mas que Ele também ressuscitou. Ele viveu, Ele voltou a viver. Ele foi sepultado, mas não permaneceu na sepultura. Isto quer dizer que a morte não teve a palavra final. E nós podemos ver um túmulo vazio. Ora, a sepultura não era mais necessária. Sepultura é um lugar para morto. O nosso Senhor não estava mais ali. Ele estava vivo. Lá em Apocalipse 1,18, nos diz assim, quando Cristo se apresenta ao apóstolo João. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 18, nos diz assim: Eu sou aquele que vive e estava morto. Olha o passado. Eu sou aquele que vive, presente, e estava morto, passado. E eis que estou vivo para sempre. E tenho as chaves do inferno e da morte. Então, vamos entender. Jesus Cristo foi até a cruz. Ele entregou a vida. Ele não foi ali contra a vontade dele. Ele se doou, foi até a cruz e morreu no nosso lugar. Faltava um inimigo ainda a ser derrotado.
que é a morte. E lá em Romanos 6,23 nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então veja, nós morremos fisicamente porque é o salário do pecado. Contudo, se crermos em Jesus Cristo como Salvador, nós ganhamos de Deus a vida eterna. Então, quando a gente fala sobre ganhar a vida eterna, voltar a viver eternamente, nós estamos falando de ressurreição. E ressurreição é parte vital do Evangelho. Porque, veja bem, irmãos, sem ressurreição daqueles que morreram e morrerem ainda em Cristo, não há cristianismo. Seria apenas mais uma religião. Seria apenas mais uma proposta humana. Contudo, no cristianismo, nós somos ensinados, somos exortados que mesmo que a gente venha a conhecer a morte, a gente diz assim, olha, podemos conhecer a morte ou podemos até não conhecer a morte porque acreditamos que a vinda de Jesus Cristo está tão próxima e quem sabe a gente nem conhecerá a morte. Veja o que diz comigo, por favor, vá comigo agora lá para 1 Coríntios, capítulo 15. E o versículo é o 52, 53 e 54. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 52 ao 54. Nós aprendemos assim. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O contexto está dizendo que são aqueles que morreram em Cristo. Versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, nós temos o nosso corpo físico, ele é chamado de algo, a parte material de corruptível. Por quê? Porque conhecendo a morte, o corpo apodrece, ok? E nós temos também a parte incorruptível, que é a transformação do nosso corpo. E no 54, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Então veja, Jesus Cristo, ele morreu e depois de 3 dias ele ressuscitou. Ou seja, ele venceu a morte. E o texto está nos dizendo em 1 Coríntios 15 que todos aqueles que morrem em Cristo, eles voltam a viver. Com o corpo transformado, um corpo agora que não será, que não passará mais pela experiência da morte, ok? Então nós aprendemos que a morte de Cristo concede perdão a nós. A gente chega diante do Senhor, aqueles que já entregaram a vida a Cristo, e a gente diz assim, Senhor, me perdoe. Eu andei até aqui numa vida totalmente contrária à sua vontade, mas a partir de agora eu sou uma nova pessoa. Estou declarando aqui que sou seguidor de Jesus Cristo. E você obtém o perdão dos seus pecados, porque Jesus morreu na cruz. Contudo, não é aí que nós ganhamos a ressurreição. Porque a morte precisaria ser vencida. Então, pelo fato de Jesus Cristo ter vencido a morte, ele ter voltado a viver, então aí está a nossa vida eterna. Deu para entender? Então Jesus Cristo foi à cruz, ele entregou a vida para que a gente tivesse perdão. E ele ressuscitou, vencendo a morte, para que a gente pudesse então ter vida eterna. Então nós temos no texto lido a porta de um túmulo que ficou aberta. No versículo 1, diz assim, que Maria Madalena foi ao sepulcro no domingo e, sendo ainda escuro, viu a pedra tirada do sepulcro.
A pedra não foi tirada dali para Jesus passar. Não foi tirada a pedra, removida a pedra, para Jesus sair do sepulcro. Veja, o corpo de Cristo, quando ele foi ressurreto, ele não era mais preso ao tempo e nem ao espaço. Tanto é verdade que no versículo 19, ou do versículo 19 ao 25, nós podemos ver que após a ressurreição, Jesus apareceu de repente aos seus discípulos e o local ali estava fechado, o ambiente era fechado. E ali apareceu o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele não estava mais preso ao tempo e nem ao espaço. Ele poderia passar por aquele lugar sem a necessidade da pedra ser retirada. Então, por que que a pedra foi retirada daquele lugar? Para que as pessoas pudessem entrar e testificar que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Mais uma vez, era o testemunho da vitória de Jesus Cristo sobre a morte. E os discípulos, então, deveriam anunciar ao mundo, anunciar a verdade que Jesus Cristo ressuscitou. O Senhor vive. E nós, quando analisamos todo o contexto do Novo Testamento, nós podemos perceber que após a constatação da ressurreição de Jesus Cristo, nós vamos ver os discípulos transformados. A gente pode ver o apóstolo Pedro, por exemplo, ali no início do livro de Atos, ele com um discurso fervoroso, inflamado, digno de um seguidor de Jesus Cristo. Por quê? Porque o fato da ressurreição transformou a vida dos discípulos. Quando eles presenciaram que o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado, eles foram transformados, homens de poder, homens usados miraculosamente na mão do Senhor. E eles então foram a campo anunciando que Jesus Cristo, que o Messias, havia ressuscitado. E a história diz que apenas João não foi morto como mártir. João, o apóstolo, morreu de velhice. Todos os outros foram mortos como mártires. E uma das razões pelas quais eles foram martirizados é pelo fato deles não negarem a ressurreição do Senhor. E o apóstolo João, inclusive, lá em 1 João, ele diz assim: nós vimos o Senhor, eu toquei nele, eu me alimentei com ele. Então, este discurso inflamado não ficou somente ali com os apóstolos, mas outras pessoas, outros discípulos viram o Senhor. E todos eles, os 12, os 11, eles, incluindo Paulo, eles deram a vida pelo fato da ressurreição. Apenas João, como eu disse, morreu por idade. Então veja bem, a gente pergunta assim: como que alguém daria a vida por uma mentira? Se eles não tivessem estado com o Senhor, tocado, visto a realidade da ressurreição, ou seja, sido testemunhas oculares com respeito à ressurreição, eles não teriam dado a vida. Porque ninguém está disposto a morrer por uma mentira. A gente morre por uma verdade, mas não pela mentira. Então, crer no fato da ressurreição, irmãos, é fé indispensável para a salvação eterna. Tanto é verdade que lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, nos diz assim: se com a tua boca, me ajude a lembrar, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus como Senhor, e crer que ele ressurgiu ou ressuscitou dos mortos, será salvo. E este Senhor, que está vivo, que está aqui na igreja, porque nós estamos aqui, está no teu lar, está com você, está comigo. Ele convida a todos assim, lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você deseja entender o significado da vida? Está procurando por respostas
para a desesperança e o cansaço da alma, Jesus diz: venha, venha até mim e eu os aliviarei. Conclusão. Lá em 1ª carta aos Coríntios, abra comigo, por favor. 1ª carta aos Coríntios, capítulo de número 5, o versículo de número 7, nos apresenta uma sublime verdade com respeito à Páscoa. Na parte C do versículo, diz assim: porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Páscoa, a gente usa então esta palavra no português, e ela é uma transliteração da palavra hebraica Pessar, que, como nós já estudamos hoje de manhã na Escola Bíblica Dominical, esta palavra quer dizer passagem. Passagem por quê? Porque Jesus Cristo é a passagem da morte para a vida. Jesus Cristo é a garantia de que a morte foi vencida. E a gente morrendo com Ele, a gente passa a viver com Ele pela ressurreição. Então, até conhecer Jesus, nós estamos condenados. Nós estamos sem esperança. Conhecendo, nós passamos, ou seja, nós Páscoa, nós Pessar, da morte para a vida eterna. O apóstolo Paulo está ensinando que Cristo é a nossa Páscoa. Éramos mortos espiritualmente e em Cristo ganhamos vida. A gente pode dizer assim: em Cristo nós ganhamos o status de salvos eternamente. Feliz Páscoa para você que tem entendimento, e feliz Páscoa é para aqueles que têm Jesus Cristo como Salvador, porque Ele é a nossa Páscoa. Ele é a passagem da morte para a vida. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Amém? Vamos falar todos juntos? O nosso Senhor vive. Ele ressuscitou. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.